estava à nossa espera, porque são 15 horas. Exatamente, e nós nunca nos atrasamos. E hoje até temos aqui um capacete. Nunca nos atrasamos, somos tão rápidas. Sempre, sempre. Hoje fomos muito rápidas. Muito rápidas. Super. Hoje nada, rapidez e endurance. Já viram o que é que nós temos aqui em cima da mesa? Exatamente, exatamente. Eles estão a ver. E já viu o nosso promocional que está a passar nas nossas redes sociais? Já viu, já viu. Então sabe que hoje temos aqui alguém de peso, embora não sendo muito pesada. Pois, gosta de adrenalina. Exatamente. E temos uma conversa muito espetacular para ter com um dos maiores nomes femininos aqui do nosso pequeno Portugal à beira-mar plantado. Mas temos que lhe dizer que tem que ir às nossas redes sociais, sim, tem que ser ao Facebook, ao Instagram. Conversa.mulheres. Exato. E ver os nossos vídeos no canal do YouTube. Sim. Nas redes sociais têm acesso às páginas das nossas convidadas, a pequena apresentação que fazem sobre aquilo que vem aqui falar no programa, promocionais, programação semanal e no YouTube, sim, temos então os programas completos para que possa rever, ver, partilhar, por onde quiser, espalhar por todo o mundo. Exatamente, todo mundo. Este programa, os projetos das nossas convidadas, dar a conhecer tudo isto que é maravilhoso. Exatamente, segunda a sexta às 15 horas estamos sempre a trazer até si uma mulher ou mulheres, projeto ou projetos inspiradores, motivadores, que trazem conhecimento, que podem ajudar. Olha, agora até nesta altura que vem aí, que já muita gente já está, outros vão entrar de férias, ser aqui um bom tempo também passado em família. Portanto, é para isso que estamos aqui e já sabe, 15 dias após estarmos a passar aqui em direto na Curiacos TV, fica então disponível no canal do YouTube. Portanto, ao mesmo tempo que estamos aqui agora, estamos também no YouTube a lançar o programa de há 14 dias atrás. Muitos sítios ao mesmo tempo. Sempre lá. E agora vamos passar um separador para dar a conhecer e começarmos aqui a conversa com a nossa convidada. Até já. Então, seja muito bem-vindo. Estamos agora aqui com a nossa convidada e vamos já, Ruth. És tu que fazes as honras da casa. Eu acho que tu fazes aquela coisa. A convidada residente, disparate, a apresentadora residente, sempre. Então temos connosco Elizabeth Jacinto. Viva! Viva! É um prazer estar convosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui e partilhar a sua história connosco. Gosto imenso de conversar, de partilhar as minhas histórias. Vamos a isso. E temos muita honra em recebê-la, não é? Obrigada. Não é todos os dias que recebemos aqui alguém tão, vamos dizer, ilustre ou tão conhecido aqui do nosso Portugal. Foram muitos anos de trabalho, não é? Muitos anos a tentar atingir o meu objetivo de tal forma que acabei por dar nas vistas, não é? E fez muito bem, acho que fez muito bem. E Elizabeth, como é que começou esta história de amor pelas motas, pela adrenalina, pelo todo o terreno? Pelo desporto, pelo no desporto, fundo. enfim, exato. Se calhar acho que se pode falar de amor pelo desporto, porque foi exatamente no meu relacionamento com a moto que eu percebi todas as mais-valias do desporto e o quanto o desporto nos pode trazer de bom. Nós, na nossa cultura, no nosso sistema de ensino, nós não valorizamos o desporto erradamente, porque foram poucas as pessoas que partilharam. Também fui professora. Mas não de desporto. Não de desporto, de geografia. O facto de não se valorizar o desporto faz com que toda a educação das crianças passe ao lado da prática desportiva. E no desporto adquirem-se, de facto, valores que são muito importantes na nossa formação para a nossa vida de adultos. Eu comecei a praticar desporto com 27 anos. Não era a idade de começar a fazer coisa nenhuma. Era uma mulher formada, adulta. Então, e portanto, só ir mais para trás. Mas eu vou mais para trás. Era só para vos dizer que, de facto, o desporto é que modificou a minha maneira de ser, a minha maneira de estar e a minha maneira de pensar. E foi por isso que eu tive tantos anos agarrado ao desporto, porque percebi que, de facto, eu podia ser muito mais do que aquilo que me ensinaram que eu podia ser, não é? Podia ir muito mais longe, podia fazer coisas muito mais interessantes e tinha uma força que eu achava que não tinha, porque nós mulheres somos sempre muito ensinadas que não somos capazes, que temos que pedir ajuda, que isto não é para nós. E, portanto, eu também tive essa educação clássica e cresci a pensar dessa maneira. E depois, quando fui confrontada com a moto, com o todo-terreno, com a possibilidade de fazer uma prova, aí eu percebi que, de facto, podia fazer muito mais do que aquilo que eu pensava. E, de facto, para responder à pergunta,
a moto surge na minha vida numa altura em que eu estou no meu princípio de vida a dois com o que é hoje o meu marido, e lembro-me de termos ido ao cinema, os dois juntos, e parámos em frente a um quiosque, começámos a desfolhar uma daquelas revistas de moto. Diz-me, isto das motas é muito giro. Ele tinha carta de carro, o pai nunca lhe tinha dado a oportunidade de tirar a carta de moto, mas eu ainda não tinha nem carro nem moto. E ele pergunta assim, e que tal se tirássemos a carta? É mesmo isso, não é? Nessa altura. E foi isso que fizemos, tirámos a carta de moto os dois e acabámos por comprar uma moto para os dois. Moto que tinha o guarda-lamas alto, era uma Cagiva Elefante 125. Nós não sabemos muito disso. Mas é que o guarda-lamas alto tipo moto de motocross. Sim. O Jorge ia para o emprego todo de fatinha e gravata, e levava ao carro. Ele ia de carro. E, claro, ficava a moto da garagem e eu, para ir para a faculdade, comecei nessa altura a dar aulas de geografia, comecei a utilizar a moto como meio de transporte. Que idade é que estamos a falar? 20, eu comecei a dar aulas com 18 anos, portanto, 19, portanto eu tinha 21, Então a moto 22. Não vem de trás, não vem de miúda, de ver alguém de moto não, e começa exatamente neste meu início de vida adulta, já um projeto a dois. Naquela altura, em Portugal, não havia a tradição de haver raparigas a andar de moto, nem havia a moda das scooters, e eu ia para a cidade fora, que aquele caminho todo, o roadbook todo memorizado, primeiro à direita, segundo à esquerda, tudo em frente, para chegar aos sítios onde queria ir, e de facto parava nos semáforos, parava nos cruzamentos, e as pessoas metiam-se comigo, porque era uma gracinha ver uma mulher a andar de moto. Na realidade, uma gracinha. Para mim não era nada de extraordinário, porque eu lembro, quando era criança, ia para a casa da minha avó, que vivia no campo, as mulheres que iam trabalhar nos trabalhos agrícolas, em terras longe da sua casa, pegavam nas motorizadas do marido e iam. Portanto, aquilo para mim não era nada extraordinário. Mas naquela altura percebi que fazia uma coisa invulgar. As coisas evoluem de forma a que o tempo passa, por termos aquela moto tipo motocross, inscrevi-me no Clube Todo Terreno, comecei a receber em casa os folhetos a anunciar os passeios, que começou a aparecer, a ficar na moda nessa altura, que antes não se faziam. E um dia decidimos ir fazer um passeio todo terreno. Já tinham passado uns 2 ou 3 anos. O meu marido já tinha comprado uma moto para ele, maior, porque um homem não anda de 125, já tinha uma 600, e fomos os dois fazer esse passeio todo o terreno. Que engraçado. Sem experiência nenhuma, nunca tinha andado na terra, mas de facto senti-me tão insegura no meio daqueles rapazes todos a fazer cavalos, concentrei-me muito, lá tentei fazer, mas dos 200 km que o passeio tinha, eu só consegui fazer 80. Porque aí 1 ou 2 vezes, já não me lembro quantas, o rádio da moto abriu e, portanto, eu não consegui chegar ao fim. Na realidade, o Jorge fez o passeio todo sozinho, com muitas dificuldades, porque a moto era muito grande, muito pesada, e no final olhámos um para o outro e dissemos, isto é fantástico, isto é o hobby das nossas vidas, isto é divertidíssimo. As motas é que não prestam. Conclusão. Um ano inteiro em casa aos dois, sem ir ao cinema, sem ir almoçar fora, sem ir jantar fora, sem ir de férias, sem ir a lado nenhum, para juntar dinheiro para comprar 2 motas próprias para o todo terreno, 2 motas iguaizinhas, 2 Kawasakis. E foi assim que nós começámos a ler as revistas de moto, os conselhos dos franceses, o Peter Ansel e outros craques, qual eram as técnicas de condução no todo terreno, e depois íamos no fim de semana para o campo, os dois, a tentar fazer. Mas e nesse ano, enquanto estavam a juntar o dinheiro, mesmo com as outras velhinhas, iam à mesma ou nem por isso? Fazíamos os passeios, mas era o mínimo possível, que era aquela economia máxima de juntar os tostõezinhos todos para termos aquela moto. Depois, só para acabar esta história de como é que as coisas começaram, a certa altura criou-se um grande grupo de amigos, todos pelo Alentejo fora, entrar nas propriedades privadas, abrir as portadas, andar no meio das vacas, no meio das ovelhas, mas o que interessa é que a gente tinha todos. Era mais o tempo que estávamos na conversa e na brincadeira uns com os outros do que propriamente andar de moto. Mas era ali um fim de semana bem passado. Até que chegou um momento em que um deles decidiu ir fazer uma prova de competição e desafiou os outros todos. Já que vamos juntos, vamos exatamente, todos. Vem aí, está-se a criar um campeonato nacional de todo terreno, na altura ainda era só o troféu, vamos todos fazer. Toda a gente se agrupou. E, de repente, eles deram conta que eu não estava nada no grupo. E disseram, não, mas tu não vens, tu também vens connosco. Eu não tenho condições de ir. Não tenho físico, não tenho técnica, canso muito rapidamente, não consigo andar ao vosso ritmo. Não, eu não tenho condições de ir. E aí foi que se deu o toque de magia. Eles começaram a dizer, não, tu és capaz, tu andas connosco. E se tu andas ao fim de semana também és capaz de fazer a prova. E há outras raparigas, e se elas vão, tu também vais, e tens que ir, e tens que ir, e tens que ir. E eu, a certa altura, dava comigo a pensar assim, eles acreditam que eu sou capaz.
será que eu sou capaz? E aqui está um dos segredos da psicologia, que é os votos de confiança na pessoa dão uma força tão grande à pessoa. E naquele momento funcionou comigo. Eu senti que eles acreditavam em mim. Então fui para a prova dizer assim, eu não os posso defraudar. Eu tenho que ser capaz. Passado 100 km eu já não me conseguia mexer em cima da moto. Quantos quilómetros é que são Tinha 300. essas Era o Grândola 300, que era na Serra de Grândola, com 300 km. Meu Deus, Porque é cansativo, não é? 300 km em cima da moto, sem parar, não é? E eu pensava assim, eu vou de Lisboa ao Algarve, são 300 km, chego lá toda cansada e vou por autoestrada. Como é que vai ser 300 km aos saltos em cima da moto? A abanar, a sacudir, e de facto, passado 100 km eu já não me conseguia mexer. Mas cerrava os dentes e só pensava, tenho que conseguir, tenho que conseguir, tenho que conseguir. Sei que a certa altura havia lá várias ribeiras e numa delas eu caí, demorei muito tempo a pôr a moto em pé, entrou água para dentro do motor, a moto não trabalhou mais. E eu desisti dessa prova. Mas se fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquele raio, daquela prova desportiva, não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido. E estava felicíssima porque eu achava que não fazia nem 70 km. Eu desisti quase no final da prova, eu desisti à volta do quilómetro 270. E a moto já não funcionava, também já não tinha como fazer nada, exatamente, não é? Mas se a moto tivesse em condições, eu tinha conseguido chegar ao fim. E foi aí que eu percebi, não, eu sou muito mais capaz do que aquilo que eu pensava que seria capaz de fazer. E agora põe-se a questão, até onde é que eu consigo fazer? Até onde é que eu consigo chegar? E foi esse o desafio da minha vida toda. E daí, de passar disso que foi um desafio e que, ok, foi ver que até conseguia fazer, mas tinha uma profissão, não é? Sim, exatamente. Passar disto para fazer disto vida, como é que esta história foi acontecendo, não é? Porque... Pronto, aconteceu, porque depois eu fiz aquela prova e a partir dali fiz todas as que vieram a seguir. As várias provas do campeonato nacional. Até que chegou um momento em que eu dei comigo a pensar que, enfim, comecei com 27 anos, já tinham 30 assim, e não sei quantos, e dei comigo a pensar que se calhar estava na altura de abandonar a competição porque tinha outro projeto na minha vida muito importante, que é, eu queria ser mãe. Também, não é? E, portanto, achava que as duas coisas não eram compatíveis. Portanto, eu precisava de patrocínios para correr e, portanto... Como é que funciona este mundo? Pode-nos explicar? Porque, se calhar, é uma coisa... Dos patrocínios. Dos patrocínios. Como é que isto funciona? Porque as pessoas, às vezes, se calhar, não têm muita noção no meu caso particular, do que é preciso para correr. Eu ia aí bater às portas das empresas, pedir às empresas se me queriam patrocinar o meu projeto desportivo. Em contrapartida, eu usava os logotipos das marcas deles comigo, no equipamento, na moto, e tentava sempre que a minha imagem chegasse aos jornais, chegasse às revistas, para divulgar a imagem. Porque esta parte também é muito importante, não é? Para ter os materiais, o que for necessário. E ainda hoje muitas pessoas, de brincadeira comigo, me chamam a senhora Trifeno, porque de facto foi a primeira marca que me patrocinou de uma forma séria e que me permitiu fazer provas grandes. E é um medicamento que ajuda muitas mulheres. Exatamente. Mas que ficou de tal forma associado. Portanto, é uma associação publicitária que se faz com o desporto às marcas, só que, na maior parte, as pessoas responsáveis pelo marketing não têm essa visão e têm muito medo de apostar no desporto e, de facto, o desporto, as pessoas, a personalidade marca muito e deixa uma marca nas pessoas. E, de facto, comigo funcionou bem, porque eu andava absolutamente obcecada com a ideia de conseguir fazer uma coisa que, teoricamente, seria impossível de conseguir. E era isso que eu ia contar há bocadinho, que era fazer o Dakar de moto. E na sua época, não é? Estamos a falar já há uns anos, não é? Sim, a sua história já é bem comprida, não é? Eu fiz a minha primeira corrida em 92. Claro. E o meu primeiro Dakar em 98, não é? E esta ideia do Dakar aparece exatamente na altura em que eu estava a ponderar a mim própria abandonar a competição. E o que é que fez saltar de, em vez de abandonar, vou levar isto ao nível a seguir? O que é que fez? Eu lembro... Conversa de mulheres. Estava em casa a lavar a louça. Pensar que os meus botões, que estava na altura de ter filhos, não é? Que o calendário não perdoa, o tempo passa muito depressa. E naquele momento eu pensei que os meus botões... vou deixar de correr. Nunca experimentei fazer uma prova em África. Ensino aos miúdos na escola como é que se formam as dunas. Nunca vi nenhuma ao vivo. E naquele momento imaginei-me toda equipada, em cima de uma moto muito grande, pelo deserto fora a correr. Aquela imagem foi tão nítida, tão forte, ganhou uma força tão grande, nunca mais me saiu da cabeça. Poucos meses depois, eu estava em frente à televisão a ver as transmissões do Dakar, e daí comigo a pensar, não, eu sou capaz de fazer uma prova grande e difícil, eu sou capaz de conduzir uma moto grande e pesada como aquela, eu sou capaz. E nesse momento foi como se eu crescesse, não, eu era capaz, tinha a certeza absoluta que era capaz. Primeiro passo,
Jorge, o que é que tu achas se eu fosse fazer o Dakar? O que é que o seu marido ia lhe perguntar isso? Via aqui de ver sempre a mulher a correr, não é? Sim, ele acompanhou-me durante estes anos todos. Claro. As primeiras corridas nós fizemos os dois juntos, depois ele abandonou porque chegou uma altura que a gente percebeu que não tinha dinheiro para pagar as despesas de estarmos os dois a fazer corridas e tivemos que pedir dinheiro emprestado, aquelas coisas todas. Então ele fez a opção de dizer assim, ok, tu como mulher consegues calhar mais dar nas vistas, consegues mais facilmente patrocínios do que eu, então nós... Isto é mesmo uma história de amor. É uma história de motas e de amor. Muito amor aqui no meio. E então ele acabou por aprender a fazer mecânica para me dar assistência à mota. E, portanto, nesta altura, quando eu lhe vou fazer a pergunta o que é que acha se fazemos, porque ele já não corria, mas dava-me apoio, mas era ele o fazemos seu o Dakar, a primeira resposta dele, qual foi? Vocês conseguem adivinhar? Sim. Estás louca, não estás boa da estás cabeça, louca. Estás passada, não é? Não percebes que aquilo não é para ti, não percebes que aquilo é uma coisa só de homens e é para poucos. É só para homens de barba rija, nem todos conseguem. Tu já percebeste que acaba meia dúzia deles, tu não vês que isso não é coisa para ti. E eu fiquei chocada, fiquei em estado de choque. Não estava à espera disso dele. Não estava à espera. E o meu mundo abanou, porque ele sempre foi... Portanto, o Jorge era aquela pessoa que eu dizia assim, Jorge, eu não sou capaz de ir fazer a Baja de Aragão, tu já percebeste, são 700 km. Eu não tenho físico, eu faço uma prova aqui 300, 400, como é que eu vou fazer aquela? E ele começava a falar comigo e provava-me por A mais B que eu ia ser capaz. E era sempre capaz. E eu ia pensar, se calhar sou capaz. E depois ia e fazia. E, portanto, naquele momento... E desta vez foi ao contrário. Punha a questão de dizer assim, não, aquilo não é coisa para ti. Aquilo chocou-me, mexeu comigo e abanou verdadeiramente. E a conversa foi engrossando. E começou o tom de voz a ficar assim mais alterado. Aquilo começou a engrossar um bocadinho. E ele dizia-me assim, mas tu não vês que a gente não tem dinheiro para fazer uma prova dessa? Onde é que tu vais arranjar dinheiro? Eu vou à procura de patrocínios, dizia-lhe eu. E ele, como é um homem inteligente, achou que havia ali a escapatória que ele precisava e disse, está bem, se arranjar dinheiro a gente vai. E virou-me as costas. E eu achei que tinha ali a minha escapatória, não é? Sim. Ok, vou arranjar dinheiro e vou. E arranjou, e ele ficou surpreendido. Ai, afinal, vou ter de deixar. Agora vou-lhe contar. Andei todo o ano à procura de patrocínios para fazer. Numa golpada de sorte consegui muito rapidamente a mota. Sim. E o patrocínio para as inscrições. Mas isso não era suficiente, precisava de muito mais. Mas como precisava de preparar a moto e de me preparar a mim, acreditando que ia ser capaz, comecei a preparar a moto, comecei a organizar as coisas todas e a bater às portas todas. O que é preparar a moto? Portanto, as motas que a gente compra são motas para andar por aí, mas para fazer o Dakar precisa ter uma capacidade maior de combustível, temos que pôr melhores amortecedores, temos que pôr amortecedor de direção, temos que fazer uma série de alterações. Faz isso ou era o seu marido que fazia? Era ele e um mecânico. Ok. E então, voltando à história, andei o tempo todo à procura, a fazer contactos com as empresas, a quem eu apresentava propostas e que depois eu telefonava a saber se de facto eles tinham interesse no meu projeto. Eles diziam, o diretor de marketing na quinta-feira vai avaliar a tua proposta, a reunião vai ser daqui a 15 dias, olha, telefona daqui a um mês. Sim. E se eu telefonasse hoje às mesmas pessoas, elas davam-me a mesma resposta. Conclusão, 15 dias antes do pagamento da última tranche das inscrições do Dakar, porque eu, entretanto, fui gastando dinheiro noutras coisas, o Jorge chama-me e diz assim, tu já reparaste, só faltam 15 dias para a gente pagar a última tranche do Dakar. Onde é que está os patrocínios que tu dizias que arranjavas? Ui, aí é que as coisas se complicaram, porque eu depois comecei a dizer, não, a empresa tal vai-me dar a resposta no dia tal, e a empresa tal no dia tal, e eu acredito que a empresa tal me vai patrocinar. Ele diz-me assim, mas tu pões os pés no chão, tu não percebeste que ninguém te vai dar nada. Andas há um ano nisso, ainda não conseguiste, achas que vais conseguir agora? E aí o mundo desmoronou. Aí foi aquela sensação do mundo sair debaixo dos pés e a gente não ter onde se apoiar. Foi, de facto, um dos momentos difíceis da minha vida, tive vários, mas aquele foi um momento-chave em que eu, de facto, senti-me absolutamente frágil. Ele perdeu a cabeça, naturalmente, e dizia, agora o que é que nós vamos fazer? Da nossa vida, não é? Pois, já tinha gasto o dinheiro, já tinha preparado a moto, já tinha dado dinheiro nisto para entrar no Dakar e não tinha dinheiro para ir. Tinha pessoas que já me tinham apoiado e agora o que é que eu fazia, não é? Porque tinha mesmo que ir, porque alguns já tinham investido, não é? Mas não tinha dinheiro para ir. Então eu dizia, pai, que tal se a gente pedisse um empréstimo? E ele dizia, tu estás completamente louco. Quem é que te vai emprestar o dinheiro para fazer o Dakar? Bom, na altura, o meu cunhado, um dos meus cunhados trabalhava na dependência da Caixa Geral de Depósito de Montijo, que foi onde eu nasci. Fui falar com ele e disse, está bem, vou falar com o gestor da dependência a ver o que é que ele diz. O homem foi simpático e disse para eu apresentar a proposta de empréstimo.
Apresentei o comprovativo em como estava inscrito no Dakar e depois, até e agora, como é que a gente vai justificar um empréstimo? Dizia, bom, é para fazer o Dakar, então pronto, vamos escrever aqui que é para fazer o Dakar. Não é? E foi exatamente assim que eu consegui fazer dinheiro. Quando consegui dinheiro para fazer o primeiro Dakar, tive 4 anos a pagar em prestações suaves, a tirar do meu ordenado em cada mês, porque como era professora, a Caixa de Depósitos também não corria qualquer risco. E foi a partir daí que eu consegui, de facto, fazer o meu primeiro Dakar. Que foi um desafio enorme, correu tudo mal, do princípio ao fim. Mas pronto, a minha história de moto foi esta. Foi, acabando agora, vocês querem perguntar outras coisas, fiz o projeto, foram 4 anos, porque depois desisti na primeira vez, desisti na segunda vez, depois na terceira vez consegui, mas achei que as pessoas não acreditavam que se o Dakar tivesse os dias todos, eu tivesse conseguido. E depois, no último Dakar, que teve uma história difícil, eu de facto consegui chegar ao fim, sem assistência, sem nada, e para mim foi indiscutível que eu tinha conseguido fazer o Dakar, aquela prova dura e difícil a que eu me propunha. Eu queria lhe perguntar, porque da hora em que estava a lavar a louça, não é? Que disse, eu vou só fazer isto para fazer isto e depois seguir os meus sonhos, foi continuando a fazer, apesar de correr mal, até conseguir terminar. Sim, fui sempre fazendo, até 2019, quando fiz a minha última prova. O projeto dos filhos ficou completamente adiado. Pronto, exato. E as corridas foram, depois, o meu grande ponto de vida, foram aquelas corridas que depois foi o caminhão que veio a seguir e por ali fora nunca Agora mais vamos parei. ver umas fotos Da moto. de mota? Bora, Pode ser? Eu escolhi algumas fotos para vos mostrar, só para ir ilustrando a conversa, que são motas exatamente dos vários Dakars, não é? As provas com a moto grande, que eu fui fazendo ao longo daqueles 4 anos de corridas. E o que é que são as melhores experiências que guarda daqui, destes 4 anos? Vamos passando Foi as fotos. toda a minha aprendizagem que me deu um estofo enorme para eu fazer na vida tudo o que quisesse. Eu desisti de correr e quando vem a ideia louca de fazer corridas de caminhão, a ideia foi, eu fiz de moto, Agora consigo tudo. nas condições em que fiz, eu consigo fazer na vida tudo o que eu quiser. Nada... Eu senti uma verdadeira super-mulher. Porque foi tão difícil, eu não vos disse, mas o meu carro de assistência pisou uma mina na passagem da Mauritânia. Temos aqui para lhe perguntar como é que é isso, porque são estas experiências que se passam, porque é que se volta lá? Porque pode-se dizer, olha, quase morri desta ou quase correu mal, já vivi. Eu tinha todas as razões para não voltar mais, tinha a justificação mais válida para não voltar mais, mas eu tinha um sonho na vida e um grande desafio, era provar ao mundo, e o mundo é muito grande, de que eu não era uma louca desmiolada que só queria dar nas vistas para me armar em boa, que eu era capaz de fazer o Dakar. Era capaz de fazer. E esse era o meu grande desafio. E fiz o primeiro, não consegui, porque tive problemas mecânicos. No segundo, tive problemas mecânicos porque o motor partiu. E no terceiro, houve 4 dias em que o Dakar foi anulado. E eu consegui chegar ao fim e ganhei a Taça das Senhoras. E era uma mulher absolutamente realizada. Porque ganhar a Taça das Senhoras ali no meio que já é hostil, mas... Com mulheres que tinham muito mais condições do que eu, mas as pessoas... Os portugueses estavam lá, à beira das pirâmides, naquele ano que o rally acabou no Cairo, vinham-me dar as palmadinhas nas costas e diziam, parabéns, foste fantástica, conseguiste finalmente realizar o teu sonho, até ganhaste a Taça das Senhoras. Mas as pessoas todas, sem exceção, no final diziam assim, mas tiveste sorte, que o Dakar este ano teve menos 4 dias. Então eu percebia que, de facto, as pessoas não acreditavam que eu fosse capaz. E esse era o meu desafio. E esse era sempre o trigger, era sempre o gatilho mais... Eu tinha de provar que era capaz. Porque nós, mulheres, temos este descrédito absoluto, não é? As pessoas não acreditam em nós, nós temos que provar, estar sempre a provar. Não basta fazer, nós temos que provar que somos capazes de fazer. E foi esse grande desafio, não é? De dizer, não, eu consigo andar de moto, consigo, tenho uma grande capacidade de trabalho, tenho um grande espírito de sacrifício, sou resiliente, vamos por aí fora. Tive imensas situações que podiam justificar a minha desistência, mas não, eu tinha que provar que era capaz. E consegui. Portanto, o meu último Dakar, em 2021, foi o Dakar que eu fiz sem assistência, completamente sozinha. Foi duríssimo. Eu dormi muito pouco. Eu, às vezes, dormia 4 horas por noite, que não é nada suficiente. Eu arrastei-me completamente até ao final. Toda a partida,
3 ossos do metatarso partido, 2 costelas partidas. A sério? E vem pelo meio também parte coisas? Uma lesão na virilha que não conseguia montar a moto. Esta mão eu fazia assim para levar até o volante, que o braço não levantava sozinho. Portanto, absolutamente partida, absolutamente a moral completamente arrasada. Embaixo, não é? Mas consegui chegar ao fim. Para quê? Para provar a toda a gente de que era possível. Mesmo com que eu os merecia o dias, crédito das sim. pessoas, de que é possível fazer-se, que nós devemos acreditar em nós. Nós devemos criar o nosso projeto, o nosso esquema de trabalho, temos que nos dedicar, temos que nos empenhar, mas é possível fazer. E, portanto, não temos que dar ouvidos às vozes que nos deitam Dizem abaixo, que tive muitas, não é? Dei-vos agora o exemplo de uma entre 1000, Sim. mas nós temos que acreditar em nós, na nossa força, porque nós somos muito fortes. Ensinam-nos a nós, mulheres, que somos fracas, mas não somos. Não acreditem nisso, porque nós somos muito fortes e na hora H nós estamos ali para provar que somos fortes. Mas no dia-a-dia, não é? Nós esquecemos e é bom pedir ajuda a este e àquele e passamos ao lado dessa força. E sermos uma equipa temos. também, não é? Exatamente. Porque também ganhamos com a força dos outros, não é? Claro. E no meu caso, eu venci e, acima de tudo, eu digo sempre porque tive uma equipa fabulosa ao meu lado e porque as equipas mistas são as melhores, as mais equilibradas, as que conseguem ter os dois lados da questão. Porque homens e mulheres são realmente diferentes em muitos aspectos. Na maneira de ser, na maneira de pensar, na maneira de estar. E quando se junta as duas formas de estar num projeto conjunto, nós conseguimos muito mais do que se for só uma equipa masculina ou só uma equipa feminina. E no meu caso, as coisas funcionaram em pleno. É claro que eu tive que fazer o esforço de aprender a trabalhar com os homens, tive que aprender, foi extremamente difícil, porque eu tive que chegar a casa e perceber que havia ali alguma coisa que me falhava no meio do meu projeto e desatar a comprar livros que me explicassem que raio são essas as diferenças entre homens e mulheres e como é que a gente lida com isso. E a partir daí comecei a ter um bom relacionamento com eles, a saber estar com eles e fizemos um projeto fabuloso. Trabalhei com a mesma equipa há mais de 10 anos e conseguimos fazer aquilo que teoricamente seria impossível fazer com os meios que nós tínhamos. Porque nós conseguimos ganhar equipas muito melhores, com mais dinheiro, mais experiência com também. muito mais experiência, com caminhões realmente competitivos, que não era o caso do meu, que era um caminhão de série, que eu tinha adaptado à competição, mas que tinha muitas limitações e que, em muitas circunstâncias, me deitava abaixo e que me fazia ficar em desvantagem em relação aos outros. E, portanto, eu naquela fotografia de pódio que os organizadores de prova gostam sempre de fazer, que é ter os 3 caminhões lado a lado com as equipas dos caminhões, eu tinha muito orgulho porque eu no meu caminhão tinha 3 pessoas em cima no tejadilho e o caminhão que estava ao meu lado tinha 20 pessoas e mais de 20 pessoas, com equipas muito maiores, não é? Porque os meus 3 assistentes trabalhavam para os outros 20 e isso tem muito valor. Nós vamos agora ver um vídeo. E já voltamos.
Uou! Vocês viram ali as imagens do meu Sempre sonho a saltar. realizado, Sempre não é? a saltar, Não, sim, mas sim. estas últimas imagens no pódio, ali a abrir a garrafa de Sim. champanhe, foi a realização de um sonho que eu persegui durante anos, porque, na realidade, eu cheguei a um bom nível de condução muito tempo antes. Só que depois a gente tem que provar, não é? O meu sonho era ser aceito como um bom piloto e reconhecida como um bom piloto. Eu já tinha chegado a esse nível. Já tinha chegado a esse mas nível, tinha não é? que cortar a meta do primeiro lugar para as pessoas reconhecerem. Para ainda, facto, eu acho que também me a darem Elizabeth crédito. queria sempre mais um bocadinho, não é? Sim, sem sempre dúvida mais um que bocadinho, sim. sempre mais um bocadinho. Sem dúvida que sim. É engraçado que enquanto eu parto para o Dakar de moto, que aquele objetivo de chegar ao fim, nem que fosse a última, era chegar ao fim. Quando eu começo o meu projeto de caminhão e depois de ter refletido tudo sobre aquilo que tinha feito de moto e aquilo que me tinha acontecido, como é que eu tinha reagido e como é que as coisas tinham acontecido, eu percebi que tinha descoberto a fórmula do sucesso e quis aplicar essa fórmula de sucesso ao meu projeto de caminhão. Pois, o e que eu é que a parti fez com a mudar? intenção de chegar ao topo da classificação geral. Chegar ao topo, pódio, ganhar. Já foi diferente. Porquê mudar da moto para o caminhão? Bom, eu, na realidade, tinha muita dificuldade em conseguir patrocínios e depois daquele último Dakar de caminhão, eu fiquei sem possibilidade, não tinha patrocínios para continuar. E isso deitou-me muito abaixo, deixou-me muito desmoralizada e eu comecei a ponderar a possibilidade de abandonar a competição. E, claro, como tinha aprendido tanto, tinha evoluído tanto, achava que ainda tinha condições para fazer melhor, começou-me a ser difícil. Demorei vários meses até tomar a decisão. E houve um dia que, de facto, eu lembro de ir na rua a dar contas à vida e dei comigo a pensar, não, está na altura, vou abandonar a competição, vendo as motas todas, ponto final, acabou. E nesse momento senti-me muito bem. Senti assim uma sensação de alívio, o mundo ficou mais leve, respirei fundo, senti-me bem. Imediatamente no segundo seguinte, pensei com os meus botões. Espera aí, porquê é que eu não faço de caminhão? A minha mulher fez. Meu Deus! Provavelmente, se calhar vai ser mais fácil arranjar patrocínios e nada Porquê? na vida vai ser mais difícil do que aquilo que eu fiz de moto. Fiz de moto, faço de caminhão. Claro. Mas sim. porquê? Porque O caminhão é muito grande, E vê-se. é um painel publicitário, a fotografia vê-se muito no bem. jornal pode ter este tamanho, mas consegue-se Vê-se ler. ver bem. E na moto não se conseguia ler. Pois, sim, E sim, o patrocinador estava sempre a dizer que a marca não se via, que a marca não se via. E pronto, o caminhão era um abrir portas, eventualmente, a potenciais patrocinadores. E foi esse... Nós já vamos vendo fotos enquanto conversamos, não é? Exatamente, que tenho várias fotos muito bonitas e muito giras destes anos todos de corrida, porque entretanto houve também um fotógrafo português que ia sempre acompanhando as provas e eu tinha esta obrigação de dar contrapartidas aos meus patrocinadores e, portanto, como é que isso se fazia? Era fazendo chegar aos jornais e às televisões fotografias e imagens para que pudessem divulgar a minha imagem caso eu fizesse uma boa classificação. Foi também uma luta difícil essa, mas... E como é que é no caminhão? Porque os caminhões, estávamos aqui a comentar em off, não é? Enquanto víamos o vídeo, aquilo parece que vai virar, mas eles também viram, não é? Sim, infelizmente virei E mais do que uma vez. E é muito difícil. É muito difícil. Enquanto eu na moto, se dava um trambolhão, levantava a moto, continuava, chegava ao acampamento e dizia caí 2 vezes. Tinha caído 30, ninguém sabia, não é? Sim. As outras negras ficavam dentro das calças, ninguém as via. O caminhão não. Nós temos que assumir o nosso erro, não é porque se viramos, é porque nós fazemos qualquer coisa mal feita. Precisamos de apoio, precisamos de ajuda para pôr o caminhão em pé e normalmente a corrida fica fora de questão, porque era preciso uma sorte muito grande a gente conseguir pôr o caminhão em pé e continuar e chegar ao acampamento ainda nesse dia para continuar no dia seguinte. Normalmente são dias, a minha última experiência desse género, tive 2 noites e 3 dias no deserto para pôr o caminhão em pé. À espera de assistência, não foi? Foi Extremamente difícil. É. Há medo nessa altura, Elizabeth? Olha, eu posso dizer que há medo sempre. A minha carreira desportiva, ao longo da minha carreira desportiva, eu tive o medo como o meu grande companheiro. Mas fiz um bom relacionamento com ele e partilhei as minhas corridas com ele. E em muitos momentos o medo fez-me perder, em muitos momentos o medo fez-me ganhar. E se calhar na maior parte das vezes ele fez-me ganhar. Porque de facto, ao sentir medo, eu defendia-me, protegia-me, jogava pelo seguro, enquanto os rapazes vão de prega fundo, como se costuma dizer, chegam ao buraco e dão um voo cá e magoam-se. Eu sabia que ia haver ali um buraco e se calhar 100 metros antes já estava à procura dele, já estava aí mais devagar, perdia tempo, não é? Ficava pior na classificação, mas não caía, não me magoava. E portanto esse era o meu medo, era
um medo que eu nunca assumi enquanto piloto de moto, mas era o medo de ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida, que me acompanhou toda a minha carreira desportiva. Pronto, enquanto piloto de moto, depois, enquanto piloto de caminhão, era eu pensar que tinha a responsabilidade das duas pessoas que iam ao meu lado, não é? Pois. E isso é uma coisa que nos condiciona muito e que nos marca muito, e, portanto, foi ali o meu companheiro durante estes anos todos. Nestas circunstâncias em particular, de virar o caminhão, o medo é de não resolver a situação, porque depois há vários tipos de medo, não é? Agora, eu não posso ficar aqui o resto da vida, não é? Eu tenho que levar o caminhão para casa porque o caminhão é meu. Eu tenho que continuar o meu projeto, preciso, não é? não é? Não o posso abandonar. Estou com duas pessoas aqui no meio do deserto, como é que eu faço? Tenho que resolver o problema. E isso faz com que a gente ganhe força. É por isso que eu vos digo, nós mulheres somos muito fortes e em momentos críticos eu vi os meus parceiros vacilarem e eu consegui ir buscar a força toda que eles não tinham para mim, para gerir a situação, encontrar soluções, encontrar alternativas. Como é que e fizeram gerir dessa vez? Porque houve uma vez em que não recebeu logo a assistência, Pois, não é? não, e teve que ser o meu marido a arranjar forma de mandar, por exemplo, um trator. Sim. A gente pensava que era uma máquina daquelas retroescavadoras muito grandes, muito potentes. Depois aparece um tratorzinho muito pequenino ao pé de nós, que não tinha força para pôr o caminhão em Meu pé. Deus. Mas era o que tínhamos, e mesmo com aquele trator que não tinha força, um trator agrícola, nós tivemos que pôr o caminhão em pé. Cavando e trabalhando que nem uns loucos, tirando areia debaixo do caminhão, para o caminhão cair, para ficar mais direito. Enfim. Depois, meu Deus, não é? É a inteligência a funcionar, é a necessidade de sobrevivência, é a necessidade de resolver a situação. E é por isso que eu, se calhar, vou acabar o programa da forma como comecei. Nós somos capazes, há solução para tudo, para todos os problemas. Nós não nos podemos minimizar. Vamos por aí fora, dar asa aos nossos sonhos, aos nossos projetos, porque é possível realizar os nossos sonhos e os nossos projetos, por mais difícil que seja. E o meu foi muito difícil, porque eu não tinha meios para fazer aquilo que queria. Eu começo a andar de caminhão, sem saber ter experiência de caminhão, tirei a carta só, sem ter caminhão para correr, sem ter sítios para treinar, sem ter dinheiro suficiente para gastar e sem ter conhecimentos técnicos para adaptar o caminhão à competição. Portanto, tudo isso foi uma conquista que eu fui fazendo. Portanto, foi aprendendo, tudo, evoluindo, adaptando-se. a pouco e pouco, partindo do zero. Só, o que é que eu tinha? Tinha uma vontade muito grande de fazer. Uma vontade muito grande de conquistar, de chegar ao topo, de provar que o meu projeto de moto tinha sido um fracasso, na minha perspectiva. Tinha sido porquê? Porque nunca chegou nem em primeiro lugar? Porque desisti duas vezes, porque a única vez que ganhei e cheguei ao fim e ganhei a taça das senhoras, as pessoas não reconheceram o meu mérito. E depois, na última, como eu fiquei sem assistência, andei lá a arrastar-me até ao final. Sim. O jornalista da SIC anunciou no dia do acidente do carro que eu ia desistir. Eu ia desistir quando chegasse ao dia de descanso. Eu não desisti, ele nunca mais se lembrou que eu existia, nunca mais falou de mim, nunca mais tive notícias na televisão, nem notícias nos jornais. As pessoas ignoraram-me e o meu patrocinador disse-me: Elizabeth, é melhor a gente pensar noutras coisas. Exatamente porque não teve o retorno que seria suposto ter. As pessoas não reconheceram o meu mérito. Eu digo, não sou uma pessoa vaidosa nem toleirona, mas naquelas circunstâncias, tenho a certeza absoluta, 90% dos homens que partiram não tinham terminado o Dakar nas circunstâncias em que eu terminei. E eu terminei. Mas pronto, ao não ter o reconhecimento público, acabei por ter que deixar, porque depois não tinha meios para continuar. Não é? E este lado da professora de Geografia, que falava das dunas e que agora viveu as dunas e viveu aqui populações, estamos a ver imensas fotos, não é? Passar por populações... Foi uma experiência muito gira. O deserto permitiu-me perceber aquilo que realmente é importante na vida. E o que é realmente importante? Nós damos apreço a pequenas coisas que não têm interesse nenhum e fazemos guerras e guerrilhas na nossa casa, com a nossa família, e sentimos-nos deprimidos por coisas que não valem nada. E ali no deserto a gente percebe o que é importante. Não há a sobrevivência nada, não é? É a água, é a alimentação, é a comida, é nós darmos valor àquilo que temos realmente. Isso é que é importante. E nós, aqui na nossa casa, com tudo, com aquecimento, com teto, com roupas quentinhas, com televisão, com computadores, com tudo, nós não damos valor a nada e sentimos infelizes. E aquelas populações, naquelas aldeias, que dormem no chão, que dormem nos tapetes, com o frio das noites frias do deserto. Naquelas palhotas. Exatamente. Elas conseguem ser felizes mesmo assim. O mundo delas é diferente do nosso e conseguem tirar partido das suas vidas. E nós aqui, com muito mais, não tiramos. E isso para mim foi uma conquista muito grande que me deu esta possibilidade de ir para o deserto fazer corridas. Aprendi imenso.
e tornei-me uma pessoa muito melhor. Muito diferente daquilo que era antes de fazer corridas. Foi? Sem dúvida. E no meio destas corridas também, não é? E destas histórias de vida que estão aí dentro, que se vê nos seus olhos, que se vê na maneira como fala, também tem aqui esta parte de ter decidido, além de ter manuais escolares, também tem livros. Pois, Porquê escrever? Porque os livros, exatamente. Eu aqui tentei ultrapassar-vos um bocadinho das minhas aventuras enquanto piloto de moto. Sim. Mas eu vivi tanta emoção, tantas situações nas corridas, e depois o que é que transparecia cá para fora? Era Elizabeth classificou-se apenas no lugar tal. E era assim, a última linha de uma reportagem, de uma prova em que eu tinha participado. Isso entristecia, não é? Isso entristecia muito. Eu dizia, bom, eu vivi tantas coisas, isto foi tão difícil, as pessoas não conseguem perceber o quanto foi difícil. E então aí surge a ideia, eu tomo a decisão numa das últimas etapas do meu último rally de moto, de fazer o livro em banda desenhada. Só podia ser em banda desenhada porque havia histórias que eram ridículas, não é? Sim, sim. Não tinham acontecido. Para partilhar com as pessoas as minhas histórias. E então foi quando eu faço aqueles 2 livros de banda desenhada que são os Portugas do Dakar. Os Portugas do Dakar, sim. O meu desabafo. Só que depois, quando comecei a contar as minhas histórias, eu pensei assim, não é justo. Então os primeiros portugueses que participaram de moto foram eles que, de facto, me incentivaram a fazer. Então decidi fazer 2 volumes, contando também as histórias dos primeiros portugueses que participaram. Então é essa a diferença. São esses 2, sim, entre o primeiro é essa e o a diferença do primeiro e do segundo volume. Portanto, o primeiro é mais a sua história. Não, o primeiro são as histórias dos portugueses que participaram antes de mim. Sim. E depois, este segundo volume é que é exatamente as minhas histórias. E agora, recentemente, houve 2 portugueses que participaram de moto e que tiveram também aventuras do Arco da Velha, como se costuma dizer. Querem que eu mostre este? Pronto, este que agora vai mostrar... Traga o capacete. Este é que é, de facto, o volume, que é os Portugueses do Dakar, que contam as minhas histórias, que são histórias verdadeiras. Está aqui. Exatamente. Tem que ver, muito gira. E depois o primeiro livro que foi mostrado nas imagens é O Segredo de Dakar, que é o novo que é, então, livro. A história, que foi lançado o ano passado, no final do ano, que é a história dos primeiros portugueses a participar no Africa Race, que foi a prova que substituiu o Dakar em África. E que é uma história que permite partilhar com os jovens como é que se pode, de facto, viver aventuras, superar dificuldades e ter sucesso, não é? E o segredo do Dakar é mesmo esse. É perceber que a força do sucesso está dentro de nós. Não é? Exatamente, e que não é das circunstâncias. Não é das circunstâncias, não é do que eu agora tenho muito ou tenho pouco, tenho muito, posso fazer, tenho pouco, não posso fazer. Não, às vezes com muito pouco pode-se fazer muito. Não é? E é essas histórias, são histórias também verdadeiras desses 2 pilotos, do Sérgio e do Pedro. Como é que foi para recolher estes testemunhos? Porque o seu viveu, deve saber de cor, não é? Só que se fechar os olhos e ver a banda desenhada toda. Mas foi muito mais fácil para mim contar as histórias deles do que contar a minha. Foi? Porque eu com as histórias dos outros posso brincar. Com a minha não, havia ali sentimentos muito profundos, havia ali mágoas, havia ali muita coisa metida no meio. Com a deles eu posso brincar à vontade com as histórias deles. E tive a particularidade de viver as histórias com eles, porque eu estava lá enquanto piloto de caminhão e em vários momentos nós cruzámos a minha história como a história da minha corrida em caminhão com a deles, não é? Vários momentos eles tiveram problemas e eu estava lá perto para os ajudar. E isso tornou as circunstâncias também mais engraçadas. De interajuda no Dakar, no Africa Race? Há alguma. Não vou ser cínica a dizer que há muita. Não. Porque no fundo estão todos a competir uns contra os outros. Os pilotos da frente estão lá para fazer resultados. Sim. Então, eles não podem parar para perder um segundo em coisa nenhuma. Portanto, a gente sabe, perde-se agora aqui um segundo, isso vai-se trazer 1 hora à noite. Portanto, em situações difíceis. Portanto, toda a gente quer andar muito depressa e ninguém quer perder tempo. E os pilotos da frente não vão, de facto, perder... Sei que quero mostrar. Já mostrámos muitas vezes a marca, mas para ver aqui também. Os pilotos da frente não perdem muito tempo a ajudar. Os pilotos de trás, que vão mais devagar, que sabem que agora são eles que precisam de ajuda, daqui a bocadinho vão ser eles a ajudar os outros. E, portanto, aí há uma solidariedade maior e há um espírito de interajuda maior. Mas tem a ver com aquilo que nós pretendemos. Em muitas circunstâncias eu estava lá para lutar para um lugar da frente. Sim. E eu dei os meus minutos para parar, para dar a cinta da reboque ou dar a minha traseira do caminhão para puxar um carro que estava virado. Mas também confesso que houve circunstâncias onde eu não parei. Mas que depois me arrependi. É giro, a vida tem destas coisas. Sim.
momentos em que dizia, não posso parar, tenho que ir, é importante que eu vá, que não perca um segundo, e depois, de repente, a seguir, há um berbicacho, por exemplo, do roadbook, eu perco tempo às voltas à procura do caminho, e o piloto a quem eu não ajudei acaba por passar para a minha frente. Bem. E são lições de vida muito interessantes que a gente vive Como é que é nestas isso dos circunstâncias. caminhos? Nós não conhecemos o percurso por onde vamos passar. Sim. A organização dá-nos aquilo que a gente chama o roadbook, é um caderninho com as notas. Portanto, não há GPS. O GPS é bloqueado, não nos ajuda nada, não é? Já houve tempo em que ajudava, mas a gente tem aquele roadbook onde tem, por exemplo, no quilómetro 0, que é a linha de partida, tem lá a sinalização da bandeira, não é? Eu estou ali à minha hora certa para partir. E depois, por exemplo, passado 100 metros, não é? 100 metros mais à frente, há lá outra notazinha no roadbook, que diz que eu tenho um cruzamento de pistas e que nesse cruzamento de pistas eu tenho que virar à direita. Portanto, tem lá a setazinha a dizer que eu tenho que virar à direita. E depois, ao quilómetro 200, por exemplo, tem uma vala enorme, muito perigosa, e tem lá os 3 sinais de perigo, e eu tenho que ir devagar se não quiser ter um acidente. E então eu sei, quando me vou aproximar daquele quilómetro, que tenho que ir devagarinho, e é assim que a gente vai encontrando os caminhos. O que significa que, às vezes, nós temos de ter o conta-quilómetros sempre muito certo, e às vezes as notas não batem certas. Ou porque a organização comete erros, ou porque o conta-quilómetros não está a marcar bem, ou porque nós nos distraímos, ou simplesmente porque baixamos a pressão dos pneus do caminhão e o conta-quilómetros já não conta bem. E todas as coisas contam. Meu Deus. E, por exemplo, do caminhão que eu tinha que passar a areia com os pneus muito baixinhos, o navegador, ou então uma outra circunstância que era, eu já tinha muita experiência e era muito amatreiro, como o meu caminhão não andava tanto como o dos outros. Por exemplo, havia etapas onde eu fazia sempre bons resultados porque tinha a coragem de cortar caminho. Então, conseguia ler o terreno, sabia que não havia perigos, cortava caminho. Então, o meu conta-quilómetros contava menos quilómetros. Então, o navegador ficava aflitíssimo. Porque agora tinha que como estar é que sempre com muito cuidado, porque já sabia que eu ia cortando e cortava aqui uns metros, ali outros metros, e no final fazia a diferença. Fazia uma diferença. E é assim que a gente vai encontrando o caminho. E, portanto, é fácil a gente perder-se muitas vezes e não ir na direção certa. E como é que é viver agora sem essa adrenalina toda? Para mim foi difícil aceitar que não ia correr mais. Foi extremamente difícil. Mas, na realidade, o meu patrocinador quis seguir outro rumo. Eu andei a bater às portas todas para criar um outro projeto. Consegui, mas foi extremamente difícil. Ou seja, passado estes anos todos, com todas as provas dadas, depois de ter provado às pessoas de que era capaz e que era uma pessoa confiável, eu continuei a ouvir as mesmas respostas que tinha ouvido há muitos anos atrás. E isso custou muito. Mas, apesar de tudo, consegui um projeto com uma empresa francesa, mas trabalhámos, montámos tudo, mas depois, na hora H, percebeu-se que a empresa ainda não tinha condições de despender todo o dinheiro que era necessário. Então, o projeto foi adiado para o ano seguinte, que foi o ano de Covid. Pronto. E, a partir daí, a situação económica piorou para toda a gente e, nessas circunstâncias, o projeto está parado. Nesses anos de Covid, eu respirei fundo, não é? E percebi que a vida pode ser gira, que houve muitas coisas que eu deixei para trás e que agora posso fazer. Pode viver. A respirar fundo. A respirar fundo. Sem fazer as coisas sobrevivência. Tudo aquilo que eu deixei para trás, agora posso dar atenção, por exemplo, à família, organizar as coisas, ler, por exemplo, fazer outros projetos. Voltei a estudar. O meu sonho, que era a psicologia, voltei a estudar a psicologia, estou a estudar agora a psicologia do desporto. Estudei também psicologia aplicada a contextos de trabalho. No fundo, fui perceber a explicação de muitas coisas que me foram acontecendo enquanto eu era a gestora da minha equipa e tinha várias pessoas a trabalhar comigo. O que é que tinha funcionado bem, porque é que tinha funcionado bem, o que é que tinha funcionado mal, porque é que tinha funcionado mal. E, de facto, fui fazendo as coisas por intuição, sem muitas vezes saber, não é? Sem ter tempo para ler, para ir pesquisar. Mas houve coisas que fiz bem, houve coisas que fiz mal. Mas a verdade é que agora, passado estes anos, é giro aprender essas coisas e é também uma conquista grande. Elizabeth, eu acho que estes livros, este que agora é o mais recente, não é? Já vimos aqui o lançamento, acho que vai continuar a levá-lo ao pódio e a muitos corações e a levar pessoas a seguirem os seus sonhos. Eu acho que isso é um grande legado. Eu acho que sim. Olha, eu muitas vezes pensava, porque é que eu ando nesta vida, o que é que eu ganho com isto? Não ganho nada realmente, não é? Ganho o prazer de fazer, é um facto.
ganho tudo o que aprendo, mas o que é que vai ficar no final? As pessoas vão se esquecer de mim, não é? Mas eu acho que há uma coisa que fica, que é o exemplo. E é isso que eu acho que sempre tive muito cuidado, de deixar um bom exemplo, deixar um exemplo para toda a gente, não só às mulheres, mas toda a gente, que vale a pena lutar pelos nossos sonhos, vale a pena agarrar com ambas as mãos os nossos projetos, ir por aí fora. Nós somos capazes, nós temos que acreditar em nós. Há muitas vias que nos levam até onde nós queremos chegar. Temos que saber fazer, temos que nos entregar de corpo e alma. E eu acho que este exemplo é um exemplo muito positivo, porque durante muitos anos eu, se calhar, não tive sucesso enquanto piloto de moto, porque eu também não acreditava que fosse capaz de o ter. Não é? Porque eu também fui educada a que as mulheres não têm sucesso, não era suposto. Que as mulheres não conseguem vencer. E, se calhar, muitas das coisas... Porque eu, enquanto piloto de moto, olhava para o meu projeto na perspectiva do copo meio vazio, não é? Mas depois, quando comecei a fazer o meu projeto de caminhão, olhei na perspectiva do copo meio cheio. Não, eu já sabia muito, tinha aprendido muito, tinha muitas capacidades, vamos pô-las em prática. Enquanto que eu antes, quando piloto de moto, só achava que as pessoas não davam valor àquilo que eu fazia, trabalhava imenso, esforçava-me imenso, as pessoas não valorizavam, na comunicação social só parecia que eu tinha caído, que tinha desistido. Pá, e as coisas boas que eu tinha feito, tinha ficado bem classificada, era mulher, andava com uma moto grande. Está gravado hoje, estamos mesmo a terminar, temos que nos despedir. Ficou o exemplo. Ficou o exemplo Sem e ficou dúvida. gravado para a posteridade, que caiu, mas levantou-se todas as vezes e que segue e que ainda vai estudar e ainda nos vem cá contar mais histórias. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada, Muito pela oportunidade. Elizabeth, foi um tudo prazer bom. estar aqui convosco. Prazer, Foi muito tudo obrigada. nosso. Obrigada. Uma história de vitória. Exatamente. Sem dúvida, contra tudo e contra todos. Foi Em todas as atrás do seu circunstâncias, objetivo, com várias sim. ferramentas, vários meios de transporte, foi uma alegria. Foi um programa inspirador, poderia ter sido esse o nosso separador de inspiração, de alegria. Então, olhe, siga este exemplo e seja feliz, arrisque-se, atire-se para fora de pé e pronto, olha, se for preciso, leva o capacete. Este programa vai estar disponível daqui a 15 dias no YouTube. É um programa para rever e partilhar. E partilhar, para levarmos Sem estas dúvida mulheres alguma. todas por todo o mundo. Muito obrigada pela sua companhia e voltamos no próximo Beijinhos. programa pelas 15 Portem-se horas. bem.